engenharia é o conjunto de técnicas e métodos para a gente pegar aquele conhecimento técnico e científico e transformar em máquinas, soluções e softwares. Hoje a gente vai conversar sobre a engenharia que molda o mundo digital, a engenharia de software. Eu sou o André Davi e é um grande prazer receber dois caras que eu admiro muito para bater esse papo, Allen Oberleitner e Pedro Chudri. É um prazer enorme ter vocês aqui no Fiapcast para a gente falar um pouquinho de engenharia de software, mas antes da gente já sair entrando na pauta, vamos nos apresentar com a boa e velha educação. Allen, conta pra galera, quem é você? Muito obrigado André, obrigado Pedro pela presença. Meu nome é Allen Oberleitner, eu sou coordenador do curso da Engenharia de Software aqui na FIAP. Estou na FIAP há 11 anos e sou cientista da computação, além de engenheiro também de formação. Meu mestrado foi em engenharia e eu amo demais essa área. Não, Obrigado eu sei que é um apaixonado por tecnologia e acabei de ficar surpreso que a gente tem o mesmo tempo de FIAP. Vamos ter que gravar mais um FIAPcast depois sobre isso. Mas antes de chegar lá, Pedro, conta pra gente quem é você, cara. Muito obrigado também estar aqui, André, com você, com o Allen. Bom, eu sou o Pedro Chudri, eu sou atualmente coordenador de engenharia num banco aqui do Brasil e também professor aqui na instituição, na FIAP. Tenho mais ou menos uns 4 anos de FIAP, então sou novinho aqui. Novinho, mas já faz um sucesso que a galera gosta muito das tuas aulas, pelo que eu sei. Obrigado. E eu quero começar a falar dessa área, então, que vocês dois gostam tanto, que é a engenharia de software. Pra gente partir, assim, bem de um zero, pros nossos ouvintes e as nossas ouvintes entenderem também. Quando a gente está falando de engenharia de software, a gente está falando de uma profissão que ela ainda vai existir no futuro, ela ainda é uma profissão que vai continuar, ela tem alguma coisa a ver com esse papo de engenharia de prompt que a galera ouve? Como que vocês se relacionam? Vamos partir desse zero. Vai você, Allen. Cara, que pergunta legal, né? Que pergunta interessante já para começar bombando. A engenharia de software, na verdade, ela sempre existiu, né? De alguma maneira. Uhum. E agora a gente está tornando cada vez mais profissional essa área, porque tem um monte de coisa acontecendo, né? Quanto mais complexos ficam os sistemas, as demandas, as novas tecnologias chegando, maior a tendência da gente ter a presença desse profissional que é um engenheiro de software, que precisa pensar em tudo isso, né? Então, na verdade, tudo eu isso. perguntei se a prova de futuro é o profissional que vai realmente estar aí no futuro, né? Aliás, André, se eu puder aqui dizer alguma coisa sobre o futuro, duas certezas que a gente tem na tecnologia uma é moldada pela demanda, né? A gente precisa das necessidades para criar, e a outra é a criação, né? Então, quem molda o futuro na tecnologia são as demandas e quem vai criar. E quem vai criar? Começa pela engenharia, né? E aí todas as áreas começam a participar disso. E para você, Pedro, tudo bem, a gente vai criar e vai durar, mas outras engenharias estão aparecendo, a engenharia de software vai persistir apesar dessas outras? Ela persiste. Como o Allen comentou, a complexidade ela só se empilha, né? A gente não está tornando as coisas mais simples. Os sistemas não são mais simples, o hardware não é mais simples, as interconexões entre coisas não são mais simples. Então, cada vez mais, essa persona, que é o engenheiro de software, ele vai ter diferentes posso dizer, habilidades que ele vai precisar desenvolver. Uma habilidade, como você bem comentou, é a engenharia de prompt, né? Que é um tipo, é uma forma de aplicar a engenharia junto com uma IA. Então, você estimula a IA através de um prompt, né? Uma solicitação, construído de uma maneira bem estruturada, que ela vai gerar um resultado com maior qualidade. Nossa, essa visão de que a área vai aglutinando mais conhecimento, vai juntando mais coisa, ela é muito legal, até porque a gente pegou um dado aqui do IDC que mostra que o Brasil está no top 10 de mercados tecnológicos no mundo. Então, quando a gente está falando de movimentação interna do mercado de tecnologia, nós estamos na frente de países como a Coreia do Sul, por exemplo. O que eu queria perguntar, já que tem esse dado, nossa, o Brasil é super tech, o que o nosso ouvinte e a nossa ouvinte que não são ainda da área tech podem enxergar da engenharia de software no dia a dia? Quer dizer, o que vocês estão fazendo de tão complexo por aí que a galera que está acompanhando a gente acaba usando, acaba interagindo, mesmo sem perceber? Olha, André, eu acho que o nosso ouvinte, nossa ouvinte, já está
usufruindo de algo que a engenharia de software utilizou. Uhum. Então, ela está num canal de streaming, ela está num tocador de podcast. Todos esses softwares foram construídos e pensados por um time de engenharia. Então, time de engenharia multidiverso, composto de um engenheiro que cuida de front-end, que é a aplicação onde o cliente ali, né, o usuário interage, o engenheiro que tem um foco no back-end, que está na camada dos servidores, tem o que pensou a arquitetura dos sistemas também, como eles se interconectam, conversam, trocam dados. Então, no dia a dia, é impossível os nossos ouvintes Não terem interagirem, né? interagido com esse meio que a gente Pedro, ainda gera. mais a gente vivendo numa era, há algum tempo, tecnológica, Sim. né? Então a engenharia, ela está presente em todos os momentos. Talvez ninguém enxergue a figura do engenheiro, né? O engenheiro, ele tá nos bastidores trabalhando ali toda essa demanda de mercado, engendrando, pensando possibilidades de soluções. Nossa, é mas isso que então faz a engenharia. É realmente uma área que acaba conectando muitas outras, reunindo muitas outras. Por que eu pergunto isso pra vocês? Porque a gente tem observado em matérias na internet, em podcasts, em conversas na área de tecnologia de uma forma geral, que a cada momento parece que a área de tecnologia não é que ela se reestrutura, mas que ela aprende uma habilidade nova. Então agora essa empresa tem um setor só de inteligência artificial. Essa empresa tem um setor que cuida de business intelligence. Essa empresa tem o setor... Um monte de setores. Tudo que é tecnologia chega na mão do engenheiro de software dentro da empresa ou não é bem assim? Existem tipos de sistemas, existem tipos de coisas que precisam passar por esse profissional. Ótima pergunta, André, porque a gente precisa entender qual é o papel ali do engenheiro nesse mundo, né? Nessas demandas. Sim e não, a sua resposta. O engenheiro, ele tem que estar atento a todas as tecnologias, ele tem que estar atento a todos os recursos tecnológicos para resolver os seus problemas. Não que necessariamente ele precisa todos os dias mexer com aquilo. Depende da demanda, depende das dores, depende das necessidades, depende do projeto. E ele vai. É como se ele fosse num supermercado e tá lá nas prateleiras, né? Todas as tecnologias. Ele não precisa passar por todas, ele não precisa ver todas, todos os dias. Ele vai com a sua cestinha debaixo do braço, colhendo aquilo que faz sentido para aquele projeto. Entendi. Ele precisa saber, pelo menos, que existe aquela opção para ele Ele precisa saber que utilizar. existe. Que ele pode Isso. contar com aquilo em algum momento. Mas o Allen usou a palavra projeto agora, Pedro. É uma coisa que fica mais vinculada, então, ao ter o engenheiro cuidando ali de alguns projetos, ou ele, como eu tinha imaginado inicialmente, toda hora toca o telefone do engenheiro de software e fala, olha, agora a gente quer usar IA, se vira aí. Olha, isso acontece, esse último caso, às vezes, ele não é tão surreal assim. O que acontece? O dia a dia do engenheiro que está envolvido num projeto, ele geralmente tem um escopo para ser resolvido, né? Então o projeto chega com detalhamento, que você vai ter que trazer uma solução para um problema. Mal comparando, pra galera entender bem, é como se fosse, eu quero uma casa nova, eu vou contratar um engenheiro, eu digo pra ele o que eu preciso que tenha lá. Isso, você vai especificar para o engenheiro que eu quero 2 quartos, uma cozinha, 2 banheiros, uma garagem com espaço para 2 carros, etc. Engenharia de software é bem parecido também. Então vou pegar um exemplo aqui bem aleatório. Eu quero desenvolver um sistema de agendamento para médicos online, né? Eu vou chegar para o engenheiro de software e especificar, olha, eu quero que contenha uma área de cadastro, com tais campos, com tais sistemas de segurança, verificações, e-mail, manda documento, enfim. Na área de agendamento eu quero que tenha tais regras. Isso é o básico de um projeto para chegar na mão do engenheiro. Quando a pessoa que demanda o projeto, ela não tem um viés tecnológico, muitas vezes não vem uma especificação. Eu quero em tal tecnologia, eu quero que seja feito de tal forma, eu quero que esteja em tal plataforma. Não vem tão mastigado assim no dia a dia. Tá? Perfeito. Isso varia de porte de empresa para empresa, se é freelancer, se está contratado, enfim, né? É bem diverso. Mas na maioria, a demanda chega dessa forma. E aí, quando ela chega, o papel do engenheiro é fazer uma análise do que está sendo solicitado e decantar ela, decupar ela
em entregáveis. E aí, com esses entregáveis, ele vai pensar, esse cara aqui eu posso usar tal tecnologia. Para esse daqui da agenda, eu posso usar uma IA para fazer recomendação. Que aí é o supermercado lá que o Allen tinha falado. Isso, exatamente. É o vínculo lá com o que eu tenho disponível na minha prateleira de coisas para fazer o que estão me pedindo. Entendeu? Então, são as ferramentas que eu vou lá puxando. E aí, quando a gente fala de uma mega empresa que tem acesso a muita tecnologia, muito investimento, então às vezes você tem um time de dados, você já tem um time de machine learning, você já tem um time que cuida de computação quântica, como tem onde eu trabalho. Então você, como engenheiro, você sabe que aquilo ali está disponível, que você pode em algum momento puxar para resolver aquele problema. Eu já vi que é uma área que tem que ter foco, né? Porque eu ia ficar maravilhado com as tecnologias, ia ficar ali meio perdido entre todas elas, querendo escolher uma mais legal do que a outra. Mas tem um engenheiro que trabalha só com pesquisa e desenvolvimento, então... que legal! Ramos aí da engenharia, né? Atende. Aliás, deixa eu complementar com o exemplo que vocês deram da casa. O Pedro falou de algumas habilidades, né, do engenheiro. Eu vou fazer essa analogia e a gente vai se aprofundando mais tecnicamente dentro do curso. O engenheiro da casa, você vem e conta o que você quer. Mas aquilo está explícito, né? E o que ninguém vê? O que está implícito? Que aí é uma habilidade do engenheiro buscar. Porque o engenheiro ele tem que ser curioso, ele tem que conhecer os recursos, ele tem que entender o contexto. Quem vai usar aquela casa? Será que tem alguém com mobilidade reduzida e ele não pode fazer escadas? Será que aquele terreno suporte? Ele tem que fazer uma análise de terreno, uma análise de solo. Coisas que não vão necessariamente vir naquele pedido inicial. Ele tem que fazer uma análise do clima. Será que ele tem furacões, neva para suportar peso, o telhado? Então, esse é o papel do engenheiro. Ele vai entender todo o projeto, caso é um projeto. Todo o projeto, os usuários, as demandas, o solo, prefeitura, alvarás, material, vai montar um planejamento, vai desenhar, ele pode até chegar a desenhar, e a equipe pode desenvolver, né? Mas ele está sempre atento ao planejamento, à gestão daquilo, às entregas, às equipes, os riscos envolvidos. O engenheiro faz isso. Ele tá sempre atento. É a palavra-chave aqui, né? Essa atenção. Me chamou a atenção a gente fazer essa comparação com a casa, porque se a gente esticar um pouco mais esse exemplo, nós pensarmos em construção civil, é diferente a forma como se constrói uma casa no Brasil do que se constrói nos Estados Unidos, do que se constrói na Europa. São materiais diferentes, climas diferentes, escolas diferentes. Quando a gente está falando de engenharia de software, é bem perceptível, ouvindo vocês dois, que existem oportunidades no Brasil que são profissionais requisitados. Mas isso também se aplica ao mercado internacional? Quer dizer, alguém que é engenheiro de software aqui, está construindo uma carreira legal, passou por aí algumas empresas, mira numa carreira internacional. É uma possibilidade ou precisaria ser um recomeço? A pessoa tem que aprender a lidar com tecnologia de novo porque ela está num outro lugar. Bom, eu vou nessa. Olha, não é necessário recomeçar, não é um reset na carreira, como vou até citar um exemplo particular, medicina. Medicina acaba sendo um quase reset, porque você tem muitas particularidades, né, em cada país de como eles aplicam a medicina e entendem por medicina. Já a engenharia de software, não. A gente trabalha com uma comunidade global mesmo, de fato. Então, todas as ferramentas que o engenheiro de software aqui no Brasil utiliza é a mesma ferramenta que o engenheiro de software dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Austrália está utilizando também. Né? A única barreira é a linguística. Né? Como qualquer emprego transcontinental, transfronteira, é a linguística. Então, se você tem um mínimo de domínio do inglês para conversar, para entender, não tem reset. Você vai se adaptar ao que vão demandar para você e você vai desenvolver. Então, se for, por exemplo, um profissional, engenheiro de software de uma empresa, e aí por alguma demanda do projeto, você precisa interagir com engenheiros de softwares de empresas parceiras, de empresas internacionais. Dá para ter a conversa. Aliás, André, a nossa área, tecnologia, abre muitas possibilidades para isso. No começo, o Pedro comentou que uma das responsabilidades do engenheiro é pegar aquela demanda, entender e separar em partes. Essas partes podem ser divididas em equipes do mundo inteiro. Não precisa ser feito só em um local. Então, eu tenho
engenheiros, desenvolvedores trabalhando no mundo inteiro o mesmo projeto. E aí, além da barreira linguística, a gente tem o fuso horário, né? Sim. Porque muitas vezes eu já trabalhei aqui de madrugada, porque lá na China era de manhã Horário já. comercial. Você acorda bem cedo, já tem e-mail do cara doido da vida que tá tentando resolver desde a manhã dele de lá. Amanhã dele. Já é tarde aqui, a gente tá acordando. Mas isso é legal na nossa área, é muito bom, possibilita... isso é globalização, né? Não tem barreiras. E até pegando esse gancho que você tá dando, Alan, você falou que às vezes você precisava de madrugada ali, tá trabalhando e tal. Vocês dois falaram sobre a necessidade de curiosidade, de atenção, de organização. Que habilidades, assim, você entende que são básicas para a pessoa ser um bom profissional de engenharia de software? O que ela tem que ter, o que ela tem que saber? Quais são as skills de ouro para a galera ficar atenta? André, sabe o que eu costumo dizer para os alunos? Eles perguntam assim para mim: professor, o que é mais difícil na engenharia de software? Pensando em curso, não no mercado. Pensando em curso. Porque eles vão achar que eu vou dizer assim, é o Java, é um blockchain, é o metaverso, é a matemática. Mas não são. São soft skills. O aluno ter capacidade, habilidade de saber trabalhar em equipe, mas não é saber trabalhar em equipe. Ele tem que extrair o melhor da equipe dele dentro de uma metodologia ágil, por exemplo. Então, o engenheiro de software tem que ser uma pessoa extremamente ágil, tem que ser uma pessoa extremamente proativa, tem que ser uma pessoa colaborativa. Muito mais do que ser um bom javeiro, por exemplo? Muito mais do que ser um bom javeiro. Porque o javeiro, ele quer uma máquina, um quarto escuro fechado, passa a comida por debaixo da porta que eu vou trabalhar aqui, eu não quero ver ninguém. Exato. É o totalmente inverso de um engenheiro, que tem que ter habilidade com pessoas. E gerir pessoas, para mim, é a coisa mais difícil que um engenheiro deve aprender numa faculdade, no mercado de trabalho. E é o que você tem visto também, Pedro, no mercado? É assim, e eu gosto da comparação do javeiro clássico, né, com o engenheiro que a gente espera. Porque uma coisa é essa distinção entre quem coda e quem faz engenharia de software de fato. Porque o engenheiro coda, mas ele não faz só isso. Né? Ele tá muito além de só botar a mão no código. Botar a mão no código é o mais fácil, vamos colocar assim. Como o Allen bem colocou, os soft skills vão fazer diferença, a sua flexibilidade, sua negociação, sua forma de ouvir, né? Tá atento ao que as pessoas estão dizendo pelas palavras e pelas atitudes também. Né? Eu acho que isso é... As é entrelinhas, né, Pedro? As Isso entrelinhas, exato. Então, essa questão de gerenciar pessoas, eu busco muito também nos meus profissionais que eu contrato, não só para aqueles que vão para cargo de liderança. Porque eu sei que aquele engenheiro de software que eu vou botar ali numa posição que tecnicamente ele vai codar, eu preciso que ele lide com outras pessoas, lide com outras equipes, saiba demandar de forma correta, apoiar de forma correta. Então, todas essas habilidades compõem o que é o engenheiro de software. Isso ajuda muito, acho que, desmistificar um pouco daquela imagem de que a área de tecnologia ela não tem uma parte humana. Pelo que vocês estão trazendo aqui, é uma parte importantíssima que precisa ser constantemente desenvolvida e pensada. A gente, quando acaba pensando nas tendências, vai mais para as tecnologias, e eu fui atrás aqui do quadrante do Gartner, para a gente saber o que temos apontado. Só isso. Como tendências para o ano de 2024. É sempre curioso a gente olhar lá o que eles elencam, porque tem tecnologias ou habilidades que a gente fala, isso aqui eu tô super em dia, e tem outras que precisa correr atrás. Eu vou ler para vocês as que a gente separou, e eu queria que vocês pensassem em qual delas ou quais delas vocês já estão percebendo ser aplicado no dia a dia dos alunos, no dia a dia profissional, no dia a dia de vocês. Olha lá. A primeira é inteligência em engenharia de software. A segunda é desenvolvimento aumentado por engenharia de software. A terceira é engenharia de software verde. A quarta é engenharia de plataforma. E a quinta é ambientes de desenvolvimento em nuvem. Eu nem preciso perguntar qual, que vocês já estão vendo bastante aqui. Mas eu vou perguntar mesmo assim. O que você está vendo muito? Palavra-chave nuvem, né? Claro. Que o eu acho tempo todo. Nossa, a gente só fala modernização, fala nuvem, né? A gente fala de... Até plataforma também confunde um pouco ali com o conceito de modernização e nuvem, né? Porque a nuvem, para os alunos que estão aí
começando a ouvir falar desse assunto, é o servidor na AWS, é o servidor na Azure, é o servidor na Google, onde a gente coloca, né, as aplicações para rodar. Então isso é de lei. Então esse assunto aí eu não diria que nem é tendência, já é uma necessidade. E eu imagino que para você seja um desafio até escolher provedores, escolher ali quem que vai fornecer o serviço no escopo de cada projeto, né? Hoje em dia isso não é tão crucial quanto mais a qualidade. É mais no quesito financeiro. Como vai escalar financeiramente. O que o projeto comporta. Isso. Quais as vantagens a longo prazo. Negociação, suporte, o que a empresa A, a empresa B oferece de vantagens. Em termos qualitativos, hoje estão todas no mesmo muito patamar. Parecido. Isso. O SLA, SLO, são todos bem uniformizados. Então, uma tecnologia que é suportada em uma já é suportada parecida em outra, ou igual. Então, os recursos vão estar lá. Eu quis te fazer essa pergunta porque eu quero jogar uma bomba pro Allen. Porque, Allen, você é coordenador de um curso de engenharia de software. Estamos falando aqui de um monte de tecnologia. Vocês nem piscaram na hora que eu falei de nuvem, os dois. É óbvio, essa daqui. Cara, como que faz para conciliar dentro de um curso que o aluno, a aluna precisam ter experiência ali de acessar o ambiente de nuvem, mas não existe só um, existem vários. E aí tem todas essas especificações que o Pedro tá falando. Que mágica que você faz, cara? André, agora que a gente está começando a entender qual que é o papel do engenheiro, da engenheira de software, conhecer, né, entender tecnologias, entender momentos. Eu queria até pegar um gancho de uma frase do que o Pedro estava falando. Uma frase, eu vou roubar do Steve Jobs, não sei se alguém já ouviu falar nesse garoto aí. Ele falava assim, para você ter sucesso, né, principalmente nessa área, você tem que olhar para as bordas. Né, sair um pouco do óbvio e procurar o contexto, né, procurar as entrelinhas que o Pedro estava falando. Então esse é o principal papel do engenheiro. Nós, como curso de engenharia de software na FIAP, o que a gente faz? Eu preciso trazer essas tecnologias, trazer IA. Então, tudo que você falou aí, nós já temos no curso. IA, engenharia aumentada com IA, cloud. Cloud não é mais tendência. Cloud é realidade. Cloud... E sabe qual que mais me chama a atenção dessas todas que você falou? A engenharia verde. Porque essa ideia da sustentabilidade, ESG, ODS da ONU, tá todo mundo focado nisso, né? Então, quando eu falo assim, que a engenharia de software começa com as tendências, com as demandas de mercado, as demandas vêm desses problemas sociais, né? Principalmente de sustentabilidade. Então, a gente pensar qual cloud que eu vou escolher? Talvez aquela que esteja obedecendo às regras de sustentabilidade e não gaste tanta energia para resfriar seus servidores. Pode ser um dos parâmetros lá. Boa. Então a gente começa a ter um pensamento, um comportamento verde, sustentável, e as empresas têm que começar a se adaptar a isso. Então, é o que eu gosto demais, a gente tem isso no curso, os nossos projetos todos têm um cunho ali, tem um objetivo, tem uma finalidade social e sustentável. Isso é muito... Dá pra ver seu olho brilhando quando você tá falando isso. Eu gosto muito de falar desse tema. Não, e é muito bacana. E eu tô pensando aqui que outra característica da FIAP, que é muito marcante, a gente até teve um episódio falando sobre a metodologia da casa, é trazer problemas de empresas parceiras, estabelecer uma conexão com o mercado. Aqui a gente tem a oportunidade de ter a visão de um coordenador de um curso de engenharia de software e de um professor que tá com esses profissionais aí a todo momento. Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como que vocês acham que essa parceria com o mercado, ou essa proximidade, joga a favor? Se alguma parte dela jogar contra, fiquem super à vontade para falar também. Mas o que isso faz de diferença na vida do aluno que decide estudar engenharia de software? André, vou contar uma curiosidade aqui. Você sabe como nasceu o curso de engenharia de software na FIAP? Não tem Porque ideia. é um curso de bacharel, 4 anos, e o curso existe há 2 anos. É um curso novo, que já está muito grande, é o segundo curso maior da FIAP em termos de número de alunos, de professores. Olha como surgiu. A gente foi até o mercado, nas big techs, nas empresas, na indústria, e perguntamos assim, qual é o profissional de tecnologia do futuro? Que habilidades ele deve ter?
E as empresas começaram a passar para a gente o gap que elas têm, a necessidade que elas têm de suprir né, as suas deficiências ali. E começaram a surgir vários termos. Cloud, Data Science, Blockchain, computação quântica, metaverso, realidade aumentada. Aí a gente falou, opa, quem é o profissional que pode enxergar tudo isso e engendrar tudo isso? O engenheiro de software. Foi daí que nasceu a engenharia de software aqui na FIAP, dessa demanda do próprio mercado. Cara, Então, eu não tinha ideia. Quando eu perguntei, eu não tinha ideia dessa história. Qual a importância do mercado para o nosso curso? 100.000%. 1000%. Base, né? É a base. E aí, obviamente, dentro do programa da engenharia de software, a gente tem o challenge, né? O desafio que as empresas trazem e a gente utiliza desses recursos para promover soluções para as empresas. Então, essa troca, ela precisa ser constante. As empresas trazem tecnologias de ponta para a gente aplica numa... Né, a FIAP ela é disruptiva, a gente não tem medo de sair da caixinha, da zona de conforto. Então, a gente ousa e apresenta a solução. E a gente vai trocando, né? Essa troca é fundamental. Olha, isso é muito legal, mas eu vou fingir que o Allen não tá mais aqui, porque ele é só entre nós dois. Porque coordenador, você sabe, né? O olho brilha, o projeto é lindo. E para quem tá na sala de aula, eu quero saber, assim, que impacto que isso tem, positivo ou negativo, o que quer que seja, mas que impacto tem chegar para os alunos e apresentar situações de mercado, problemas que às vezes você já passou outras vezes como profissional. Conta um pouquinho da sua visão pra gente. Olha, eu acho que a experiência que é marcante no curso mesmo é esse contato real com o desafio, né? O challenge. É um desafio real mesmo. Então a empresa está com uma dor que ela traz para os alunos e os alunos têm que resolver. Qual que é o problema? O medo que os alunos têm. Ah, os alunos têm medo? Tem, porque é novo, né? Isso não é uma coisa comum, eles serem desafiados nesse momento que eles estão. Porque se tem muito a premissa, uma premissa que não é necessariamente verdadeira, de que a faculdade é um lugar protegido, você não vai ser confrontado, você não vai ser tirado da sua zona de conforto. Exato. Não, aqui tem esse desafio. Então você já tem esse choque. E aí esse choque, eu percebo que no primeiro, para eles é meio marcante. Então assim, puxa, mas e agora? Mas logo que eles entendem a proposta, eles se sentem amparados pelos professores, por quem está ali acompanhando, tudo isso fica de lado. Você vê a realização deles no momento de apresentar o projeto. Pô, na verdade, a proteção que você falou ela é um pouco diferente, né? Diferente. Ela não é uma bolha, não é uma barreira, mas é talvez uma janela onde a gente mostra o que pode acontecer do lado de lá. Exato. Aliás, eu vou pegar o gancho da pergunta, você e do Pedro, já que eu não estava aqui. Bem-vindo de volta. Vou pegar um gancho dessa questão. O Pedro falou muito bem, falou assim, o aluno ele tem medo de quando chega um desafio para ele, né? E eu já vou trazer aqui a primeira diferença de um engenheiro para um desenvolvedor. Quando chega um problema na sua mão, qual é a sua primeira reação? Eu quero sair codando, eu quero fazer. É a casa, eu já quero construir, eu quero levantar as paredes. Isso é o pensamento do desenvolvedor, ele tá ali para isso. O engenheiro não. Pera, quem é você? Quais são suas necessidades? Que projeto é esse? Qual é a sua dor? Eu preciso conhecer os usuários, o cliente, traçar perfis por meio de personas, para entender o que eu preciso fazer, porque eu preciso entregar uma demanda para alguém específico. Eu preciso solucionar uma demanda específica, né? Não tem como eu sair programando, codando, construindo, que daqui a pouco alguém olha e fala, mas não era isso que eu queria, né? Eu só queria um motorhome. E se isso passar pelo código, e aí sim esse profissional vai codar. Mas se ele entender que é uma solução para aquele problema que foi apresentado. Tem que ser viável, tem que atender as necessidades. Requisitos não funcionais. Eu vou deixar uma dica aqui pro pessoal. Entenda os requisitos não funcionais. Eles não são explícitos. Eles estão escondidos. Um bom engenheiro de software precisa ler e entender as não funcionalidades, que são as bordas, para produzir o melhor projeto.
E vai ser a argamassa que vai sustentar a parede da casa. que esperamos que seja de qualidade, né? Exato. Vocês já trouxeram pra gente várias visões legais de como tá o mercado, o que uma pessoa que é engenheira de software pode fazer, quais são as oportunidades, os desafios, as habilidades, enfim. Vocês deram um panorama super legal pra gente. E tem um último ponto que eu queria trazer aqui pro nosso papo, que é a questão da cibersegurança. Cada vez mais as pessoas comuns estão tomando ciência da importância dos dados, né? De mantê-los preservados. Hoje em dia, quando sai uma notícia de vazamento de dados, já causa uma comoção muito maior e a gente sabe que a cibersegurança é muito importante. Como que isso se conecta com o papel e a formação também do engenheiro de software? Porque uma coisa é eu saber que eu preciso proteger. Outra coisa é eu ter aquele supermercado que a gente estava brincando aqui e entender que soluções eu posso aplicar. Enfim, eu sei que é uma pergunta grande, mas Pedro, vai lá, cara. Boa. Olha, eu acho que hoje não dá para se pensar em desenvolvimento de uma solução de software sem pensar em camadas mínimas de cibersegurança. Né? Então, hoje, o profissional que é da engenharia de software, ele tem que ter conhecimentos básicos de como armazenar dados de forma segura, principalmente falando de nuvem, né, onde a gente tem certas boas práticas para proteger esse dado. A gente tem que falar de privacidade de dados, LGPD, tem normativas, dependendo do mercado que você for atuar. Mercado financeiro, então, nem se fala. Mercado de saúde também, outras 1000 normativas. Então, todas essas diretrizes, que a gente pode chamar, elas vão nortear quais aspectos de cibersegurança você vai precisar aplicar no projeto. E aí, de novo, aquela visão da prateleira, né? Então, meu sistema faz isso daqui, beleza, eu preciso pegar aqui, passar no OASP, para ver quais são as 10 top vulnerabilidades para esse tipo de sistema. E aí, atacar ali, eu sei que a biblioteca tal do meu sistema de Java, na versão X ela tem uma vulnerabilidade, eu não posso utilizar, porque eu estou atento a isso. Eu estou navegando em fóruns, assino newsletters sobre segurança. Então essa visão mais ampla de não é só criptografar a senha e salvar no banco que eu preciso ter. Entendeu? Então essa cibersegurança é tudo. É desde como eu posso instruir também melhor o meu usuário, né, a nível de evitar engenharia social, que é um outro aspecto de cibersegurança também. Como eu posso tornar os fatores de autenticação seguros, não exige só senha, mas exige uma biometria, uma confirmação de posse do dispositivo, por exemplo. Então são várias técnicas e que você, como engenheiro, tem que saber que elas existem para poder aplicar. E aí eu preciso de novo jogar para você, além perguntando como que você faz para colocar isso dentro do curso, para que a galera saia daqui entendendo como fazer tudo isso que o Pedro falou e também como acionar os profissionais que possam ajudar. Conta um pouquinho pra gente de como essa parte funciona no curso. Show, André. Aliás, eu gostei muito do que o Pedro falou. Bom, primeiro que o engenheiro já tá ficando muito evidente o que ele precisa conhecer, né? Tudo, o leque o supermercado, o leque de opções, de recursos que ele precisa conhecer. Não necessariamente ele vai codar, não necessariamente ele vai colocar a mão na massa, mas ele tem que conhecer o planejamento é dele, né? E pensar em segurança, não tem como produzir software, sistema, games, qualquer coisa, aplicativos, sem pensar em segurança, porque que é lei, tem legislação em cima disso, né? Sim. É um bom motivo. Já é o principal. Já começa por aí. A gente negligenciar isso aí não dá crime, muito certo. Não dá muito certo. E uma coisa que o Pedro falou também bem interessante. Não basta conhecer alguns protocolos, algumas ferramentas e você negligenciar vulnerabilidade na sua linguagem, no seu pessoal que está ali. Então, é como se fosse me remeteu um meme, uma casa, você olha a casa de frente, tem cerca elétrica, tem câmera, tem alarme, tem cachorro, você dá a volta por trás, a porta está aberta de trás. Então não adianta, você tem que se blindar, enxergar possíveis riscos, é isso que eu falo, que o engenheiro tem que enxergar longe, possíveis riscos. O engenheiro é a pessoa que vai planejar essas coisas, não necessariamente quem vai colocar a mão na massa. Então, como é que a gente faz isso no curso?
O curso de engenharia de software da FIAP é baseado em 3 pilares. Full Stack, profissional Full Stack, onde ele vai ser treinado para entender todo o processo de construção de software dentro do ágil, né? Então, proativo e ágil. Legal. Full Stack. Segundo pilar, cultura a dados. Então, entender conceitos, né, de Big Data, de Data Science, de análise, para tomada de decisão. Como é que um engenheiro de software vai tomar decisão sem se basear numa estrutura? E o terceiro pilar é cibersegurança. Então, pensar nesses protocolos, nas vulnerabilidades, nas pessoas e na própria tecnologia. Então, esses 3 pilares são fundamentais para o nosso curso e a gente vai brincando ali com as tendências, com os recursos dentro desses pilares. Olha, isso é muito legal. Eu tenho certeza que quem está acompanhando o papo até agora quer conhecer mais sobre a área. Às vezes a gente pode até ter inspirado alguém a se tornar um ou uma engenheira de software, afinal vai precisar ainda bastante para o futuro. Então, para abusar demais da boa vontade de vocês dois, da gentileza, eu queria pedir para vocês deixarem uma dica aí para a galera que acompanhou esse papo. E olha, eu quero ver se eu sirvo para essa área, ou eu quero saber mais. Que dica que vocês dão para inspirar esse povo, para encorajar, para a galera que ouviu o papo e se sentiu motivada, quem sabe começar a trilhar um caminho. Que dica que você deixaria, Allen? Seja apaixonado por tecnologia. Não adianta... tem gente que chega no curso falando assim, eu quero ser desenvolvedor back-end. Eu falo, engenharia não vai te formar o desenvolvedor back-end. Você vai ter condições? Vai. O engenheiro também coda. Sim. Mas não é o papel principal dele. Ele tem que ser curioso, ele tem que olhar, ele tem que ir atrás, ele tem que ser proativo, ele tem que ser colaborativo. Então, seja apaixonado por tecnologia. E, para mim, o principal para mim, no fundo do coração, vou abrir meu coração para vocês aqui, hein? É querer fazer o bem. Legal. Porque a engenharia, eu estou pensando soluções que não existem para problemas complexos. E eu vou trazer esse problema para o social. A gente tem tanto, né, o que fazer para a sociedade, tem tanto o que melhorar, e a engenharia está aí para isso. Então, seja apaixonado por tecnologia e queira muito fazer o bem. O mundo precisa de vocês. Adorei essas dicas, eu vou aplicar pra vida. Foram dicas realmente muito boas. Nossa. Deixou ruim pra você, Pedro. Pois é. Posso falar com o idem? Estou com o relator. Manda ver. Vamos lá. Não, agora concordando com tudo, plenamente, com o Allen. Eu acho assim, a vida do engenheiro de software, ele é riquíssimo em termos de experiências, de coisas que você vai ter, de desafios, coisas interessantes que vai te motivar a ir cada vez mais além. Então, essa curiosidade, essa motriz por descobrir mais, eu acho que é a bola da vez. Então, não se acomodar, né? Eu acho que você não pode ser uma pessoa que gosta do tranquilo. O tranquilo não é a nossa cara. Tem que gostar de problema. Tem que gostar de problema. Problemas não necessariamente ruins, mas problemas. A gente resolve, né? A gente traz soluções. Então, eu acho que, complementando muito a fala do Allen, eu acho que a pessoa que se interessar por essa carreira, ela vai colher muitos frutos, não só financeiros, porque é um mercado que, né, paga bem, eu acho que isso é bom também, mas em termos de diversidade de pessoas, diversidade de desafios, as soluções também são diversas, então não se apegue também muito, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem de muitos anos de experiência é que as coisas mudam rápido, né, e tenha a velocidade para mudar junto também. Pô, excelentes dicas. Para nossa sorte, vocês dois são apaixonados por problemas e trouxeram isso que foi quase uma aula, esse Fiapcast de hoje. Queria agradecer demais a presença de vocês. Allen, é sempre um prazer a gente trocar essa ideia e bater esse papo, cara. Pô, André, muito obrigado. Estamos sempre juntos. Você é um cara que nos inspira também, porque você é um cara sensacional. É esse cara proativo, é esse cara que corre atrás, é curioso. Inclusive... Será que eu sou engenheiro de software? Eu vou refletir. Venha para o nosso curso. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Pedro,
presença de vocês. Eu prometo que eu vou abrir as janelas do meu quarto, abrir a porta, tirar o prato de comida e ser menos javeiro. Pedro, obrigado demais pela presença, cara. É sempre um prazer. Obrigado, André. É prazer enorme estar aqui com você, com o Allen, mas essa rodada de conversas assim enriquecedoras. Eu sempre, quando venho, eu saio 1000 vezes com a cabeça cheia de ideias. Tô com a cabeça cheia de ideias, graças a vocês dois. E com certeza você que acompanhou esse papo também tá aí com a cabeça cheia de ideias. Olha, se você percebeu que a engenharia de software pode ser uma área para você, fique atento aí aos cursos da FIAP, acesse o nosso site para obter mais informações. Mas se engenharia de software ainda não é a sua área, não se preocupa, faz o seguinte, manda esse episódio para alguém que você conhece e que também é apaixonado ou apaixonada por tecnologia. E fique atento aos próximos episódios do FIAPcast, onde a gente ainda vai explorar muitas áreas legais.